Meus caros amigos, minhas queridas amigas, meu irmão João Vitor, porque ele me chama de cunhado, eu chamo ele de irmão, porque é uma afeição profunda que nos liga. Eu agora estabeleço uma ponte Niterói-Itapiruna, a nossa Sociedade Espírita Fraternidade, com a Congregação Paz e Harmonia, num verdadeiro abraço virtual, um abraço de irmãos, um abraço de almas, desejando tudo o que há de melhor para cada um de vocês, que os nossos amigos espirituais nos guardem e estejam conosco, nos envolvendo em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. O nosso encontro, João, que já começou faz 30 minutos, e eu já chorei durante os 30 minutos, porque as suas canções, cada vez mais belas, cada vez com mais entusiasmo e emoção, têm falado fundo nas nossas almas. Evangelizar é isso, meu amigo. Continue cantando, porque através do seu canto, muitas agruras, muitas angústias têm se desfazendo. E enquanto você cantava, eu registrava algumas presenças, e como nós estamos entre amigos, eu posso falar de coração para coração. Dona Tereza, seu Gerson e outros amigos espirituais. E a Dona Tereza, que é mãe de seu Luiz, disse assim: registre a nossa presença, porque Luiz está assistindo, porque Marina está assistindo, porque Marlene está assistindo, e outros tantos amigos, outros tantos parentes estão assistindo. E diga para Luiz que quando ele for fazer a prece, eu estarei ao lado dele. E quando o Luiz leu o título da página, Estais Doente, ela pediu para que eu falasse assim: todas as vezes que nos afastamos de Jesus e da Virgem Maria Santíssima, nós ficamos doentes. Porque no mundo a doença nos visita, mas a maior doença é quando nos afastamos de Jesus. Ela, na simplicidade de suas palavras, que era católica, pediu para que registrasse a sua emoção, a sua proximidade com os companheiros e que desejasse a todos muita saúde e muita paz. Meus amigos, estamos doentes? Como vai a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual? O João Vitor me deu esse presente que foi falar sobre saúde. E eu não falaria de saúde física, porque eu não sou médico. Sou um estudioso do Espiritismo, me debruço sobre as páginas do Evangelho, da série psicológica da veneranda Joana de Ângeles, e posso trazer algumas considerações sobre a visão espírita de saúde. Porque nós hoje estamos vivendo uma quarta onda de adoecimento. E o que seria isso, Rafael? Bom, estamos passando por uma pandemia do coronavírus, um recolhimento forçado dentro dos nossos lares, e já fomos visitados por aquela que é a primeira onda, quando veio a pandemia e começou a adoecer as pessoas, a trazer a desencarnação de muitas pessoas. Uma segunda onda, quando nos dizem os especialistas, é quando o nosso sistema de saúde começou a não dar vazão a tantas pessoas que chegavam aos hospitais, que precisavam dos respiradores, que precisavam dos remédios. Veio uma terceira onda. A terceira onda é porque, com todo mundo dentro dos seus lares, nós não podíamos sair às ruas, nós não podíamos dar continuidade aos tratamentos. E haviam pacientes com câncer, pacientes com doenças do coração ou outros tipos de enfermidade que tiveram que dar um freio no seu tratamento e, por conta de uma doença, acabaram progredindo em outras moléstias. Mas veio aquilo que os psiquiatras e os psicólogos chamam da quarta onda de adoecimento. É quando cada um de nós, que estamos dentro dos nossos lares, passamos a adoecer de ansiedade. Passamos a adoecer de angústias da alma, de depressão, sem saber quando tudo isso vai acabar. Sem divisar os dias de paz, os dias de tranquilidade, até mesmo porque nós, os espíritas, estamos naqueles dias que não podemos ir na casa espírita. E eu vejo companheiros dizendo assim: quando que a nossa casa espírita vai abrir? Estou com saudade das palestras, estou com vontade de abraçar as pessoas, estou com saudade de assistir o nosso encontro com Jesus no domingo ao vivo, encontrar com o palestrante, comer o quibe depois da palestra, porque eu sei que tem o nosso lanche fraterno. Mas, gente, esse período tem sido dias de reflexão para cada um de nós. Dias de ressignificarmos as nossas existências e de reelaborarmos os nossos compromissos com Jesus. Nada nos acontece sem que seja de um Pai de amor e de misericórdia e que não seja para o nosso bem. E talvez um dos grandes ensinamentos que nós estamos tendo é o ensinamento de que não precisamos
de igrejas, de templos, de casas espíritas para desenvolver a nossa fé. Há uma frase do apóstolo da gentilidade, o apóstolo Paulo, quando ele nos diz assim: Deus não veio construir templos de pedra no mundo, mas veio construir o seu altar no coração dos homens, porque a nossa fé está dentro de nós. Esses dias são um convite ao mergulho dentro de nós mesmos, porque onde nós nos encontramos, nós podemos nos conectar com Jesus, nós podemos estabelecer curvas de ternura com as outras pessoas, nós podemos nos religar a Deus, porque religião é isso, religar-se ao Pai de amor, o Pai que nos criou. Daí, então, queremos elaborar algumas situações, algumas propostas espíritas para que nós não adoeçamos fisicamente e, principalmente, não adoeçamos do nosso psiquismo, da nossa casa mental. Sabedores que todos nós somos espíritos imortais. E se espíritos somos, quem adoece é o espírito. O corpo nada mais é do que um mata-borrão, utilizando de uma palavra bem comum daquilo que vai no nosso espírito. E quero iniciar com o conceito da Organização Mundial de Saúde, quando em 1943, ou seja, há muitas décadas atrás, ela cunhou um conceito de saúde que é magnífico, quando nos diz que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doenças. Observem, para muitos, ter saúde é não ter doenças. Para a Organização Mundial de Saúde, o conceito é bem mais amplo, porque eu preciso estar bem com o meu corpo, eu preciso estar bem com a minha mente, eu preciso estar bem como um cidadão da minha sociedade. Mas vem a benfeitora Joana de Ângeles, nos seus 16 livros da série psicológica, e estabelece que, além do bem-estar biopsicossocial, eu preciso estar bem do espírito imortal que eu sou. Porque aquilo que hoje adoece o meu físico encontra-se no meu espírito, encontra-se no meu corpo perispiritual, modelo organizador biológico, e que ressalta no meu corpo através de doenças. Então, não existem doenças, existe o espírito que adoeceu por não se conformar com as leis da vida, por não aderir à vontade de um pai de amor e de caridade, por não estar de acordo com as leis morais constantes da terceira parte do Livro dos Espíritos. E o que nós podemos fazer, então, para adoecer menos e ter mais alegria de viver e ter mais saúde? Eu quero trazer algumas considerações, mas antes eu quero estabelecer uma estatística da neurolinguística que eu tive ocasião de estudar, e agora eu estou estudando neurolinguística, eu estou estudando psicologia, e tendo a oportunidade de enriquecer os nossos estudos, reelaborar as nossas palestras, não só trazendo conteúdos espíritas, mas trazendo conteúdos da psicologia. Dizem os cientistas que nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia. Isso é uma média, gente. Uns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos. Sendo certo que nós estamos pensando o tempo inteiro. Até mesmo quando eu estou falando aqui agora, todos vocês estão pensando. Alguns estão pensando no que eu estou falando, outros não conseguem concentrar aqui comigo e estão pensando: o que eu vou comer depois da palestra? O que eu vou fazer amanhã? Porque não conseguem se desligar, não conseguem concentrar num foco. Mas, se temos 70 mil pensamentos por dia, é fato que de 80% a 90% desses pensamentos são negativos. São pensamentos que não engrandecem, são pensamentos de dores, de reclamações, pensamentos onde nós estabelecemos conversações, porque as nossas conversas nascem dos nossos pensamentos que não elevam. Ou seja, de cada 10 pensamentos que nós temos, 8 não elevam. Apenas 2 são de conteúdos nobres, são de conteúdos bons. Não sem razão, quando nós vamos fazer uma prece, nós costumamos dizer assim: vamos elevar os nossos pensamentos. E por que dizemos dessa forma? Porque usualmente o nosso padrão mental não é elevado. E o que isso traz para cada um de nós?
se nós não pensamos bem, se nós estamos sempre no foco das reclamações, no foco das conversações inúteis, das conversações chulas, vocês acham que isso está trazendo saúde ou doença para o meu corpo? Se eu estou o dia inteiro no meu sofá, reclamando da vida, reclamando das pessoas, reclamando da pandemia, reclamando do recolhimento dentro do meu lar, falando mal de Beltrano, falando mal de Ciclano, reclamando da política, dos políticos do Brasil, isso está bombardeando o meu corpo, as minhas células, ou está me trazendo saúde? É por isso que um grande pensador da antiguidade, de nome Juvenal, o romano Juvenal, ele teve a oportunidade de nos dizer assim: mens sana, in corpore sano. O que quer dizer que se a minha mente é boa, e se a mente é um atributo do espírito, se o meu espírito está em paz, eu estou com saúde. Daí, tudo começa aqui, na minha forma de pensar, na minha forma de logicar, de conversar, de entretecer os meus relacionamentos com as pessoas. Porque adoecer, eu vou, porque as minhas células são oxidáveis, eu estou num mundo repleto de vírus e de bactérias, mas eu é que vou escolher ficar doente por mais tempo ou me recuperar. Eu gosto sempre de lembrar um desenho, até para ficar um pouco mais lúdica a nossa explanação, e agora os jovens há mais tempo vão se lembrar. Os jovens há menos tempo vão dizer assim: Rafael, você está ficando velho, hein? Porque esse desenho passou há tanto tempo. Tratava-se de um leão e de uma hiena. O leão tinha o nome Lip e a hiena tinha o nome Hard. Hard do inglês, duro, pessimista. E o leão ficava assim: que dia bonito, Hard. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a hiena: ah, não. Ó dia, ó céu, ó azar. E se fosse nos dias de hoje, a hiena estaria dizendo: ó pandemia, quando isso vai acabar? Eu não aguento mais ficar dentro de casa. A casa espírita está fechada. Bom, nós é que iremos escolher se seremos o leão das coisas positivas ou a hiena, que só vê o lado pessimista, o lado negativo da vida. Por essa razão, quando entoou o Sermão do Monte, que é a mais bela poesia que nós conhecemos, Jesus nos trouxe um tratado de saúde, dizendo assim: quando os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Todo o teu corpo será paz e terá saúde. Porque a pessoa negativa, a pessoa pessimista, olha para um copo de água, assim, pela metade, e diz: caramba, esse copo não está cheio, sempre reclamando. Já a pessoa otimista olha para o mesmo copo de água, e eu vou trocar a mão para que a gente mude a inflexão, mude o enfoque, e diz: que legal, tem água. Ainda que pouca, eu posso me dessedentar. Nós é que escolheremos o que vai aqui, e o que vai aqui dirá do quanto eu sou saudável, do quanto eu sou doente. E eu quero citar como exemplo o meu sogro, uma pessoa de bem, uma pessoa de paz, uma pessoa que é visitada por uma enfermidade, mas que não se deixa abater por ela. E vem enfrentando essa dificuldade com mestria, com otimismo, e tenho certeza de que se não fosse esse bem-estar, essa coragem, essa alegria de viver, talvez a enfermidade já o tivesse vencido, mas ele vem a cada dia vencendo a sua enfermidade com a força dos seus propósitos, com a força dos seus pensamentos positivos. Então, Luiz, eu estou te elogiando aqui na palestra, porque se sua mãe esteve presente, eu quero também te agradecer por ser esse exemplo para cada um de nós. E a benfeitora Joana de Ângeles, nesse livro aqui, formidável, Desperte e Seja Feliz, no seu capítulo 20, ela nos deixa uma frase formidável às nossas reflexões. O capítulo chama O Médico Interno. Porque diz a benfeitora que todos nós temos um médico interno. E a frase é a seguinte: peço permissão para ler para que eu seja fidedigno. O corpo humano é laboratório de gigantescas possibilidades, sempre suscetível de auto-desarranjar-se ou auto-recompor-se conforme as vibrações emitidas pela mente. Daí, meus amigos, a nossa mente
é uma usina de força. Nós podemos bombardear as nossas células, os nossos tecidos e adoecer, como nós podemos catalisar através dos bons atos, das boas propostas, das boas ações a nossa vida e ser saudável. E ainda que adoecendo, ficar são mais depressa. Eu quero agora estabelecer algumas propostas, algumas nuances para a nossa saúde integral. E vou fazê-lo de acordo com as considerações da benfeitora Joana de Ângeles, nos 16 livros da sua obra psicológica. E a primeira proposta é, vamos anotando aí, porque no final eu vou tomar o ponto. Como se diz quando nós estamos dando aula, amor-terapia. Ninguém consegue a saúde integral se não amar. Não por outra razão, quando estabeleceu o seu evangelho, Jesus nos disse que toda a lei e os antigos profetas podem ser resumidos numa única frase: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Anotações de Mateus, capítulo 22, versículos de 36 a 40. E por que Jesus nos disse dessa forma? Porque quem não ama não consegue encontrar a paz. Quem não ama não consegue angariar a saúde. Quando nós amamos, nós jogamos uma carga positiva para as nossas células, nós jogamos bons propósitos, bons fluidos para a nossa vida e nos tornamos pessoas leves, pessoas pacificadas, pessoas de bem com a vida, pessoas que todos, quando estão próximos de nós, gostam de estar ao nosso lado. E para que nós possamos entender isso de uma forma, situando numa história, eu me recordo do doutor Bernie Siegel, um grande oncologista norte-americano que tratava inúmeros pacientes com os cânceres mais cruéis que vocês podem imaginar. E um dia, chegou no seu consultório um homem de 78 anos de idade chamado John Florio, que tinha um grande câncer no seu estômago, já com metástases para vários órgãos do seu aparelho digestivo. E sentando-se à mesa, ele diz: doutor, está doendo. Bom, que estava doendo, o médico sabia. Eu tenho tido, assim, umas indisposições, umas febres, às vezes acordo de noite com muita dor. Eu vou te pedir uma bateria de exames. Os exames foram feitos, foi diagnosticado um câncer severo. Era primavera em Nova York. O doutor Bernie Siegel atendia em Nova York e disse assim ao seu paciente: eu preciso te operar urgentemente, tirar 3/4 partes do seu estômago e iniciar o tratamento da radioterapia, da quimioterapia. E John Florio: doutor, eu não posso fazer o tratamento agora. Mas por quê? Você pode me dizer? Bom, doutor, estamos na primavera. E eu amo a vida, eu amo as pessoas, e eu preciso, doutor, dar flores, colocar flores pelo meu caminho. Eu não posso me operar na estação mais bonita do ano. E o doutor: bom, eu acho que você não entendeu. Você tem um câncer cruel, eu tenho que tirar 3/4 partes do seu estômago, aquela voz metálica que os médicos às vezes têm. Doutor, tudo isso eu entendi, mas nós vamos fazer isso no inverno. Daqui a 8 meses, quando vem a neve por sobre Nova York e as pessoas ficam dentro de casa, mais entristecidas. Agora não. Agora é hora de eu falar em Jesus, de eu distribuir flores, porque eu amo a vida. Eu amo a mim mesmo, eu amo as pessoas. Bom, seja feito conforme a tua vontade. Você tem livre-arbítrio. Ah, doutor, daqui a 8 meses eu volto. E John Florio se levantou e o doutor Bernie Siegel tomou do seu prontuário e colocou na gaveta dos pacientes mortos, desencarnados, falando numa linguagem espírita. Daí a 8 meses, John Florio retorna. Já nevava em Nova York. Nova York, uma das cidades norte-americanas onde o frio se faz mais intenso. A neve alcança alguns centímetros no chão da cidade. E ele, passando por aquela que era a recepcionista, ela arregalou os olhos. Ele entrou e o doutor: quem é você que se faz passar por um paciente que esteve aqui há 8 meses atrás? Bom, doutor, eu sou o John Florio. E eu agora venho para me operar, para fazer o que o senhor quiser. Faça a radioterapia, faça a quimioterapia. Eu sou um instrumento nas suas mãos. Bom,
Sente-se aí e me diga primeiro como você sobreviveu durante todo esse tempo. Doutor, a minha mente comanda o meu corpo. Todas as noites eu conversava com o meu estômago e conversava com os meus órgãos internos. E o Dr. Bernie Siegel arregalou os olhos, franziu o seu senho e perguntou: como você fazia isso? Porque eu conheço pessoas que conversam com cachorros, com gatos, que conversam com plantas, e isso nós sabemos que é normal nos dias de hoje. Mas pessoas que conversam com plantas, com órgãos, você é o primeiro. Conte-me como é essa experiência. Ah, doutor, primeiro eu orava a Jesus, agradecendo a bênção da vida, agradecendo todas as possibilidades que ele me deu, agradecendo até mesmo as dificuldades que testavam a minha fidelidade a ele. E depois eu começava a conversar com o meu estômago. E como era essa conversa? Eu dizia assim para ele: olha, nós somos mais fortes que o câncer. Os nossos pensamentos trarão saúde para você e para os órgãos anexos. Não será um câncerzinho que irá nos matar, que irá nos trazer doença, não será essa adversidade que irá nos tirar a alegria de viver. E eu estou aqui hoje, posso me operar. E ele foi operado, retirou-se-lhe 3/4 do estômago, fez todos os tratamentos e ele foi-se embora. Como a cirurgia foi muito pesada, o Dr. Bernie Siegel pensou que uma vez mais ele não retornaria. Como um homem de 78 anos, sem grande parte do seu estômago, iria viver? Tomou do prontuário e jogou na gaveta dos pacientes desencarnados, os pacientes que iriam morrer. Passaram-se 6 anos. Ele agora estava com 84 anos de idade e retornou ao consultório do seu médico. Quando passou pela recepcionista, ela não conseguiu se conter. Caiu da cadeira, as pernas para cima, balançando, achando estar vendo um fantasma, um espírito. E ele entrando dentro da sala do médico, o médico arregalou os olhos, pegou do telefone e começou a discar 911. O 911 é o telefone da polícia. Aqui no Brasil, 190. Lá o 911. E ele: doutor, não faça isso, porque senão eu vou pedir para prender você. Não, eu estou ligando para a polícia. Alguém está na minha frente fazendo-se passar por John Flório. Não, doutor, sou eu mesmo. Guarde esse telefone e vamos conversar. E ele sentou-se e o médico lhe perguntou: bom, eu já sei que você conversa com seu estômago, mas eu não imaginei que você sobreviveria mais 6 anos. Conte-me como foi essa experiência. Ah, doutor, eu continuei toda a primavera doando flores, conversando com as pessoas, eu continuei amando a vida, continuei amando a mim mesmo, tendo a alegria de viver cada uma das minhas experiências, e todo dia de noite eu já sei. Você conversava com o seu estômago, mas agora, doutor, a conversa era mais assertiva. Bom, e como é essa conversa assertiva? Eu passei a dizer para o meu estômago assim: olha, quando nós éramos inteiro, você comia apenas o que era necessário. Agora foram retiradas 3/4. Nós vamos comer tão somente o que é indispensável. Mas nós vamos viver. Não será um câncer que vai nos matar. Nós faremos todos os tratamentos, tomaremos o remédio, e aqui estou eu, doutor. Bom, eu vejo que você está bem, eu vejo que você está corado, com a alegria que lhe é quanto mais. Mas o que você veio fazer aqui, doutor? Há 6 anos atrás, eu esqueci de perguntar o que eu posso comer. E o Dr. Bernie Siegel respondeu: o senhor coma aço inoxidável com alguma substância corrosiva, porque no Senhor nada faz mal. E ele riu, ambos sorriram, se abraçaram, e o Dr. Bernie Siegel: o que te faz saudável é o seu amor à vida, é a sua alegria de viver, são os seus pensamentos fortes que vitalizam os seus órgãos e que lhe trazem a saúde. Mas conte-me um pouco mais, como vai a sua vida? Ah, doutor, eu não te conto. Eu hoje estou com 84 anos e os meus familiares já estão planejando a minha festa de 100 anos de idade. E o Dr. Bernie Siegel arregalou os olhos mais uma vez e ele agora: bom,
O seu prontuário eu deixo aqui. Talvez eu precise colocar o meu prontuário na gaveta daqueles que vão desencarnar. Porque você com certeza chega aos 100 anos. Quem não vai chegar sou eu. Você é um caso a ser analisado. Como os pensamentos, como a alegria de viver, o amor, conseguem tonificar o nosso corpo. E se despediram-se, tornaram-se grandes amigos, e o Dr. Bernie Siegel, que era uma pessoa pessimista, uma pessoa materialista, torna-se um dos grandes médicos espiritualistas, a pessoa que desenvolve a terapia holística dos Estados Unidos da América do Norte. E um dos livros que ele escreveu, que eu deixo até como sugestão de leitura para cada um de vocês, é o livro Amor, Medicina e Milagres, onde ele nos fala que todo paciente tem que ter 4 fés. A fé no tratamento, a fé no médico, a fé em si mesmo e a fé na vida. Nós não podemos perder a fé na vida, a fé de que as coisas vão melhorar, a fé de que Deus está no comando de tudo e dentro dessa proposta de fé a todos os instantes, fazer a nossa parte, que é amar as pessoas, independente de qualquer coisa que possa ser nos dada em troca, independente de perguntar até quando, estabelecendo curvas de amorosidade com todos que se nos batem à porta. Mas o grande problema das nossas existências é que nós abdicamos de amar e queremos ser amados. Como se o mundo girasse ao redor do nosso umbigo. E eu aprendi aí nas terras de Itapiruna, com a minha mãe, com o meu pai, com os meus avós, que nós deveríamos sair daquele círculo que está ao redor do nosso umbigo, porque nós nos achamos muitas vezes o centro do universo, o centro das atenções, como se nós fôssemos aqueles que devêssemos ter todas as vontades atendidas. A vontade de ser amado, a vontade de ser tocado, a vontade de ser presenteado, e saindo dessa posição de egoísta, essa posição de orgulho, estabelecer o caminho de amar, o caminho de dar, o caminho de servir, porque aí nós angariaríamos saúde. Primeira receita, então, para a saúde integral, para a saúde espiritual, amor-terapia. Terapia através do amor. Porque nós podemos ter 3 atitudes quando a doença se nos visita. A primeira atitude é a atitude do pessimista. Como o pessimista se relaciona com a doença? A doença vem e ele olha, doença, por que você veio até mim? E começa a perguntar a Deus, naquele relacionamento de quem se relaciona com Deus, como quem faz uma reclamação no Procon, dizendo, Deus, por que eu adoeci? Eu vou na casa espírita todos os dias, eu estou sintonizado com a rádio, Web Rádio Esperança a todos os momentos. Por que eu adoeci? A postura da reclamação, a postura de questionação, de questionamento. Bom, eu adoeci porque o meu corpo é passível de doenças. Eu adoeci porque eu estou em curso numa lei de causa e efeito, onde eu semeio de acordo com o meu livre-arbítrio, mas colho invariavelmente de acordo com aquilo que eu semeei. Daí, quando a doença se nos visitar, não hajamos tal qual o pessimista, mas há também o realista. O realista é aquele que pega a letra e exagera nas suas considerações, passando a fazer uma interpretação literal, substituindo o amor e a misericórdia de Deus pela rigidez do que está escrito. O realista se relaciona com a doença da seguinte forma: vem, doença, porque você é o meu karma, porque através de você eu me elevo, porque através de você eu estou pagando os meus débitos. Meus amigos, é uma postura muito pesada. É uma postura de quem ainda não entendeu que Deus é amor, não é severo. Que Deus não nos quer doentes, mas nos quer saudáveis. Não nos relacionemos com a doença dessa forma, mas nos relacionemos com a doença de uma forma otimista. E como é ser otimista quando a doença nos visita? Se ela chegar, não deixe ela nos dar um abraço de urso, porque o urso, quando abraça, ele aperta, ele vai fincando as garras.
digamos assim para a doença, sai para lá, porque se eu tenho algo para aprender contigo, eu vou aprender, mas você não ficará comigo, porque eu tenho trabalhos a realizar, porque eu tenho palestras para fazer, porque pessoas dependem de mim, porque, a exemplo de Divaldo Pereira Franco, hoje com 93 anos de idade, já pensou se ele tivesse um olhar pessimista perante a doença? Ele não chegaria onde ele chegou. Já pensou se ele tivesse um olhar realista ao extremo perante a doença? Ele também não chegaria onde ele chegou. Mas como ele é uma pessoa otimista, ele fez uma cirurgia há poucos dias em São Paulo e já está trabalhando. Porque quando a doença visita, ele diz, doença, você veio, mas você tem dia para chegar e tem dia para sair. Porque eu tenho 600 filhos. Porque eu tenho 3.000 pessoas que dependem de mim, que aportam a mansão do caminho diariamente para receber o pão da vida, que é Jesus e o seu evangelho, mas também receber o pão material, a sopa, as crianças, a escola. Então, relacionemos com a doença de uma forma que nós olhemos para ela, sabendo que ela nos ensina algo, mas ela é transitória. Ela tem dia para chegar e tem dia para sair. A misericórdia de Deus está sempre ao nosso lado. Segunda proposta de saúde integral. E as horas correm, eu acho que no Paz e Harmonia, quando a gente fala, o relógio tem aquela pilinha Duracell. A gente não fala nada e já se foram embora 35 minutos. Perdão, terapia. Terapia através do perdão. Porque nós precisamos perdoar as pessoas. E os espíritas, eu acho que nós, os espíritas, somos assim, um tanto quanto presunçosos. Um tanto quanto não, gente, muito presunçosos. Porque quando falamos em perdão, terapia, não é apenas o perdão que a gente dá, mas o perdão que a gente pede. Nós precisamos pedir perdão às pessoas, porque erramos muito. Porque pelos caminhos da existência, nós magoamos muita gente. Nós, sem nos darmos conta, já ferimos tantos espíritos que ainda estão ao nosso redor, ao redor do nosso psiquismo, já ferimos tanta gente simples. Precisamos pedir perdão a essas pessoas, a esses espíritos, mas também temos que dar aquele braço do orgulho a torcer e perdoar as pessoas que vêm até nós e dizem assim, Rafael, agi mal contigo, você me perdoa? Perdoo sim, porque eu também erro muitas vezes com você ou com outras pessoas. Mas nós nos comportamos no mundo tal qual turrões, tal qual aquele casal que diz assim, olha, se ele não der o primeiro passo, não serei eu quem darei. Bom, nós aprendemos pela doutrina de Jesus, que hoje é traduzida a cada um de nós, através da veneranda doutrina espírita, que quem ganhou um pouco mais, e as luzes do espiritismo representam esse pouco mais, que possamos dar esse passo, porque o outro pode ainda não estar no momento de nos compreender, de entender as nossas razões, mas nós estamos no momento de agasalhar, de abraçar, ainda que à distância. O perdão, então, é uma terapia para a nossa saúde, porque quem não perdoa vai se intoxicando, vai guardando o ressentimento que vai minando os nossos tecidos, as nossas células e nos deixando doentes. Há uma escritora gospel norte-americana, o nome dela é Stormy Omartian, que ela nos diz que o perdão não torna a outra pessoa isenta dos seus erros, ele nos faz livres. Ou seja, quem errou vai ter que se ressarcir perante as leis cósmicas dos seus atos em desacordo com o amor de Deus. Mas nós, quando perdoamos, nós vamos além. Nós angariamos paz, saúde e alegria de viver. Possamos, então, dar esse primeiro passo, se queremos saúde mental, se queremos saúde orgânica. E hoje estamos dentro dos nossos lares. Porque Jesus nos colocou dentro dos nossos lares. Para eu ficar reclamando porque eu não posso ir para a minha academia. Para eu ficar reclamando que eu não posso ir para o Paz e Harmonia. Para eu ficar reclamando porque eu não tenho colégio ou faculdade para ir. Não, gente. Vamos ter os olhos de ver e os ouvidos de escutar que Deus nos chamou para dentro dos nossos lares para olhar os que estão ao nosso redor. E quem são?
nossos velhos pais, nossos irmãos, nossa esposa, nossos filhos, pessoas com as quais não nos relacionávamos na correria do dia moderno. Porque nós temos que trabalhar de dia, fazer faculdade de noite, fazer palestras espíritas, nós temos o momento do happy hour, o momento dos amigos. E quando é o momento dos nossos familiares? E quando é o momento de nos relacionar à mesa de jantar sem o celular, sem as redes sociais? Mas Deus, que é tão sábio, manda uma pandemia, coloca todo mundo dentro de casa, para que a gente, ao invés de se espetar tanto, possa olhar um para os outros e dizer: Gabi, eu errei com você. Gabi é o nome da minha esposa. Você me perdoa? E ela também possa olhar para mim, meu bem. Eu também, aquele dia, não agi da melhor forma. E nós possamos nos retemperar o relacionamento. Eu vejo muitas notícias nos jornais, nas redes sociais, dizendo assim, que essa pandemia, que esse recolhimento tem afastado os casais, mas só afasta quando eles estavam afastados antes. Porque, na verdade, essa proximidade, quando existe o afeto, a ternura, o respeito, faz que desabrochem ainda com mais força os laços do amor. Então aproveitemos para dizer às pessoas que nós amamos, para pedir perdão, para nos reconectar no seio da nossa família, porque isso é proposta de saúde. Não conseguiremos ter saúde se não perdoarmos, sem pedirmos perdão. Não, sem razão, um grande escritor inglês chamado William Shakespeare, quando escreveu uma notável obra chamada Hamlet, ele nos diz que guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Olha como nós agimos no mundo. Nós tomamos o veneno, o tóxico da raiva, do ódio, esperando que o outro é que passe mal. Não. Quem vai passar mal somos nós mesmos. Então, segunda terapia para a saúde integral, perdão. Perdão, terapia. Terceira proposta para a nossa saúde integral, labor terapia. Terapia através do trabalho. Terapia através do suor. Porque Francisco Cândido Xavier, iluminado pela presença do benfeitor Emmanuel, um dia nos disse que todos nós evoluímos desidratando, ou pelas lágrimas do sofrimento, ou pelo suor do trabalho. Guardem a frase. Todos nós evoluímos desidratando, ou pelas lágrimas do sofrimento, ou pelo suor do trabalho. Nós é que escolheremos desidratar suando ou desidratar chorando. Está nas nossas mãos. E eu me lembro do jovem que eu fui, um jovem cheio de problemas, problemas psíquicos, problemas obsessivos, que encontrei no trabalho espírita, que encontrei no trabalho da casa espírita, no trabalho da oratória, no trabalho da assistência social, no trabalho de estar com aqueles que sofriam ainda mais do que eu, o vetor da minha saúde, o vetor da minha paz. Precisei dos psicólogos? Sim, e ainda preciso. Precisei dos psiquiatras e dos remédios? Sim, e ainda preciso. Mas, sobretudo, precisei da terapia através do trabalho. Aquilo que André Luiz nos diz na sua coleção No Mundo Espiritual. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Eu quero fazer um remendo, vocês me permitem? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece aos seus olhos. Porque o trabalho sempre esteve ali. Nós é que não conseguíamos divisar o trabalho. Daí, esforcemo-nos no trabalho do bem. Ofereçamos as nossas mãos, a nossa voz, a nossa música, como João Vitor, para fazer outras pessoas felizes. O que eu ganho com isso? Bônus horas no nosso lar, eu ganho o céu? Não, você ganha paz de viver. A alegria da saúde e, sobretudo, a consciência tranquila. Nos diz o Espírito, Manuel Filomeno de Miranda, quando nos fala das mais variadas obsessões, que a consciência tranquila é o melhor remédio para a nossa saúde. E nós só logramos consciência tranquila quando trabalhamos no bem. E eu sei que ela está me assistindo, eu gosto de me falar, de me relacionar com as pessoas. A nossa tia Marina, ela está sempre no trabalho da sopa, seja no Grupo Espírita da Fé aqui em Niterói ou na UMEM, União das Mocidades Espíritas de Niterói. Bom, mocidade,
os jovens há mais tempo, porque lá hoje só tem cabeça branca daqueles que trabalharam sem cessar. Quanto mais nos entregamos ao exercício físico dos trabalhos que chegam até nós, mais nós nos entregamos a Jesus. Por isso há uma frase do brocardo popular que diz assim: cabeça vazia, oficina do diabo. Cabeça vazia, e a gente pode fazer um complemento espírita, oficina da obsessão. Cabeça vazia, oficina da depressão, oficina do transtorno obsessivo compulsivo, oficina dos mais variados transtornos que nós temos hoje. Daí que possamos sair da inércia e nos colocar em ação. Porque o labor terapia é uma excelente proposta para adquirirmos a saúde integral. Quarta proposta, e agora eu estabeleço uma leitura significativa do que Joana nos fala. Meus amigos, nós sempre teremos as opiniões das outras pessoas apontando as suas razões para nós. Que as opiniões das outras pessoas sejam pontos de inflexão, não sejam determinantes de comportamento. E por que isso? Nós nos preocupamos muito com o que os outros dizem, com o que os outros falam a nosso respeito, e isso às vezes nos paralisa. Querem um exemplo? Quando nós começamos o trabalho espírita, muitos dizem assim: olha como o Rafael está vaidoso, está fazendo palestra nos mais variados lugares. Olha como o João Vitor está vaidoso, tocando aqui, tocando acolá. Mas as pessoas vão sempre dizer de acordo com os seus pontos de vista, com a sua subjetividade. Nós não devemos dar ouvidos a isso se nós, no nosso íntimo, não estamos sendo vaidosos. Devemos seguir em frente. As pessoas começam a trabalhar na casa espírita e logo vêm as vozes: você está fazendo isso errado. Ou você está fazendo isso da forma que não é adequada. Nós devemos nos candidatar ao trabalho, estar disponíveis, porque todo mundo vai ter sempre algo a considerar. E esse algo a considerar é de acordo com o juízo de subjetividade que a pessoa externa. Ou seja, se é uma pessoa de bem com a vida, as considerações dela serão considerações elevadas. Se é uma pessoa de mal com a vida, uma pessoa que tem inveja, as considerações dela serão considerações pesadas, considerações que não apontam rumos novos. Um dia, Francisco Cândido Xavier chegou em casa chorando, assim, acabrunhado, porque muitas pessoas lhe criticavam. O padre da cidade de Uberaba, o padre das cidades vizinhas, sempre diziam que ele tinha pacto com o diabo, que as suas obras, os seus escritos não eram de Deus, não eram dos bons espíritos, mas eram do demônio. E pessoas vinham e lhe batiam, e lhe diziam palavras de baixo calão, e ele chegou certa vez triste na sua casa. E o Espírito Emmanuel, aproximando-se dele, lhe perguntou: Chico, o que se passa, meu filho? Ah, Emmanuel, eu não estou aguentando. Porque as pessoas, ao invés de ver o meu trabalho, só fazem considerações pesadas, só criticam, só apontam dedos em riste para o meu lado. E Emmanuel, e você está ligando para tudo isso, meu filho? De vez em quando a gente acabrunha um pouco. Você está perdendo tempo e energia mental com isso. Poderia estar trabalhando mais. E eu te deixo uma proposta. Se o que as pessoas estão dizendo é verdadeiro, emenda-te, corrige-te e passe a fazer melhor. Se o que as pessoas estão dizendo não é verdadeiro, entra por um ouvido e sai por outro. E nós devemos na vida agir assim. O nosso compromisso é com Jesus. É com a fidelidade à obra de Kardec. Críticas, receberemos muitas. Mesmo as pessoas que fazem os trabalhos mais simples recebem as mais variadas críticas. Não podemos deixar que isso nos adoeça, porque não são determinantes de comportamento. São algo que nós devemos ajuizar, analisar e tomar, como a citação de Emmanuel. Se é correto, eu até agradeço a pessoa e me emendo. Mas se não é, eu evito a briga, evito a discussão e sigo em frente. Quinta proposta para a nossa saúde:
também extraída da obra da veneranda Joana de Ângeles, e há uma história, há um livro formidável, intitulado Vitória sobre a Depressão. Nós precisamos dos médicos do mundo. Nós precisamos estabelecer aquilo que nós chamamos de terapia holística ou de terapia integral. Porque muitos companheiros, muitos confrades espíritas, e eu agora estou à frente de uma mocidade espírita aqui em Niterói, quando eu uso esse termo confrade espírita, os jovens olham para mim, confrade espírita? Que coisa, hein, Rafael? Que coisa de roceiro, que coisa de gente que já viveu há mais tempo, que jovem, é tudo com sigla, é tudo reduzido, são palavras novas, então eu estou tendo que me amoldar, me virar nos 30. Companheiro, amigo ou outras coisas mais. Quando chegam as pessoas na casa espírita, muitas vezes com problemas psicológicos, psiquiátricos e até mesmo obsessivos. E pessoas mais vividas tendem a dizer assim: fique aqui com a gente. Vamos fazer o tratamento da obsessão, da desobsessão, vamos fazer o tratamento da água fluida, dos passes, e você vai ficar bem. Quem nos deu autoridade para tanto? Em qual livro que nós lemos que a pessoa pode abdicar do tratamento do mundo para fazer tão somente o tratamento espiritual? Nós sabemos, pela leitura da veneranda Joana de Ângeles, pela leitura do venerando Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz e outros tantos, que o melhor tratamento é aquele que conjuga a ciência espírita, a ciência psicológica e a ciência psiquiátrica. Eu, sabedor disso, quis fazer psicologia para poder ajudar as pessoas de uma forma melhor. Porque nós precisamos, sim, da ciência espiritual, da ciência que nos trata o espírito imortal, que nos proporciona a terapia do passe, da água fluidificada, do magnetismo que recompõe as nossas energias espirituais, da terapia da desobsessão, que é feita em reuniões privadas. Mas nós precisamos dos psicólogos para poder ressignificar os nossos conteúdos mentais, as nossas disposições perante a vida. Nós precisamos dos psiquiatras, por uma razão muito simples, meus amigos, porque isso é orgânico. Eu estudei agora a neuroanatomia e descobri que entre um neurônio e outro, os neurônios são as nossas células cerebrais, há um espaço chamado sinapse, por onde transita o impulso nervoso. E para que esse impulso transite, são necessários determinados neurotransmissores. A serotonina, a noradrenalina, a epinefrina, a dopamina, entre outros. E de vez em quando essas substâncias se desregulam e vem o remédio antidepressivo para regular essas substâncias. No caso da depressão, no caso da ansiedade, no caso dos transtornos de uma forma geral, existe a serotonina, que ou está de uma forma mais acentuada ou está de uma forma reduzida. Vêm, então, os inibidores seletivos de recaptação da serotonina para estabilizar a nossa bioquímica cerebral. Daí, nós chegamos à conclusão que os médicos, os psicólogos, os psicanalistas são enviados de Deus. Fazem parte dessa terapia para que nós tenhamos saúde integral. Saúde do corpo, saúde do espírito. Daí, então, e uma vez mais, se nós estamos precisando de ajuda, nos valhamos da ajuda da casa espírita, mas não desperdicemos a saúde através dos médicos do mundo. E há pessoas que dizem assim: ah, Rafael, mas eu vou no psiquiatra, por acaso eu estou ficando doido? E fizeram essa pergunta a Divaldo Pereira Franco, e ele respondeu da seguinte forma: meu amigo, quando você está com problema nos ossos, onde você vai? Ah, eu vou no ortopedista. Quando você está com problema na sua pele, onde você vai? Ah, eu vou no dermatologista. Quando você está com problema no seu psiquismo, onde que você vai? Divaldo, eu deveria ir ao psiquiatra, mas eu não vou porque as pessoas vão me chamar de doido. Bom, doido você ainda não está, mas pode ficar se não fizer o tratamento. Então,
não recusemos o tratamento através de um bom psicólogo. E existem excelentes, inclusive espíritas, que têm ajudado tanto a humanidade, que são palestrantes e falam do espírito, essa possibilidade espiritual interagindo com as possibilidades orgânicas. Não descuremos do auxílio de um bom psiquiatra, porque às vezes a drágia que o psiquiatra nos recomenda será, junto com aquilo que o Espiritismo nos dá a terapêutica contra o suicídio, a terapêutica contra os males que nos visitam a alma. E sigamos em frente. Já falamos de tantas propostas, mas eu não poderia terminar o nosso receituário espírita de saúde integral sem falar na melhor de todas as terapias, o Evangelho Terapia, porque nós precisamos de Jesus. Esses são dias onde mais de 110 mil pessoas morreram no Brasil. Morreram, não, desencarnaram. Porque pessoas não morrem, elas apenas deixam o seu corpo físico e retornam para o lar espiritual. Esses são dias onde muitos estão dentro dos seus lares, vitimados por angústias, por depressões, por dificuldades as mais diversas. Esses são dias que o desemprego graça no nosso país, que a dificuldade econômica nos visita. E o que Jesus e o que Maria Santíssima têm a dizer é: tudo isso vai passar. Tudo isso é aprendizado e nós precisamos seguir em frente. Porque Jesus é o grande médico de nossas almas. Quando os problemas nos visitarem, quando as lágrimas teimarem em rolar, possamos nos valer dele, não só o amigo de todas as horas, mas o médico de almas que está ao nosso lado durante todos os instantes. Eu me lembro de uma mulher, conforme anotações de Lucas, capítulo 8, versículos de 43 a 48. Ela tinha um fluxo hemorrágico de 12 anos. Ela não parava de sangrar. E muitas pessoas pensam assim: é um fluxo do aparelho genital feminino. Não. Era um fluxo de hemorroida. De onde você tirou essa informação, Rafael? Das páginas luminosas de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então ela tinha dores homéricas da hemorroida, e aquela hemorroida inflamava e sangrava há 12 anos. E há um problema histórico, cultural, que nós precisamos registrar. Porque quem sangra para os judeus está desvitalizando. Não pode ir ao templo, não pode participar do culto no templo, não é considerado parte do seu povo, porque está perdendo o seu elo de ligação com Jeová. Mas ela sabia que numa tarde, aquele que era enviado por Deus, o profeta esperado pelo seu povo, haveria de passar por aquelas águas, aquelas praias de Cafarnaum. E ela vai até ele, pensando: se eu tocar na borda do seu vestido ou na orla do seu manto, tanto faz, de acordo com as traduções, eu angariarei a minha saúde. E assim ela faz. Ao que Jesus vira-se para Simão Pedro e pergunta: Simão, quem me tocou? E Simão Pedro, que era um homem do mundo, um homem rude, mas sobretudo um homem bom, pergunta: mestre, todo mundo está te apertando. Todo mundo vem ao seu encontro e você me pergunta: quem me tocou? Simão, Simão, alguém me tocou de uma forma especial, pois eu senti saindo de mim uma virtude. E naquele momento a roda se abriu, aquela mulher se prostra ao chão, estende as mãos a Jesus e diz: fui eu, Senhor, mas eu te toquei buscando saúde. E logo meu sangue estancou. Mulher, mulher, a tua fé te curou. Vá e não tornes a pecar. Meus amigos, para os quais eu já me dirijo há quase uma hora, não nos percamos dessa divina estrela chamada Jesus de Nazaré. Saibamos que ele está a todos os instantes ao nosso lado. E se nós ainda temos as doenças, as dificuldades, possamos ter o entendimento que a melhor terapia é o seu evangelho. O evangelho terapia, como ele anunciou em Mateus capítulo 11. Vinde a mim, todos vós que vos encontrais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis alívio para vossas almas aflitas,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Observem que Jesus não nos disse que iria tirar a nossa doença, nem iria tirar o nosso problema, porque são aprendizados para nós todos, mas disse que nos aliviaria. Então nos valhamos do Evangelho Terapia para nos aliviar nos momentos de desespero. E recordando agora, tomando ponto de cada um de vocês, quais são as receitas para a nossa saúde integral. Amor, terapia. Amar, ao invés de esperar ser amado tão somente. Perdão, terapia. Pedir perdão e dar perdão a todos aqueles que erraram. Porque também nós erramos. Porque diz o benfeitor Emmanuel, na página 101 do seu livro Pão Nosso, que ante os nossos anseios de luz, nós carregamos milênio de trevas. Então peçamos perdão e outorguemos perdão. Terceira proposta, labor terapia. Trabalhemos no bem incansavelmente, porque quanto mais trabalhamos, mais nos ligamos a Jesus. Não liguemos em demasia para o que as pessoas dizem de nós. Umas vão dizer que eu estou magro, outras vão dizer que eu estou gordo, umas vão dizer que eu estou vaidoso, outras vão dizer que eu não dou a cara para o serviço. Tenhamos Jesus como modelo. E ainda que os dedos em riste se apontem na nossa direção, vinculemo-nos ao alto e sigamos em frente. Possamos buscar o auxílio dos médicos, o auxílio dos terapeutas, o auxílio dos psiquiatras, porque são emissários enviados por Deus para cada um de nós. E, sobretudo, naquela que é a nossa sétima proposta, evangelioterapia. Nos vincular a Jesus e permitir que ele caminhe ao nosso lado durante todos os dias da nossa existência. Eu agradeço a cada um de vocês, agradeço ao João Vitor, agradeço à Congregação Espírita Paz e Harmonia e termino com uma prece. Uma prece de José Silvério Horta, na primeira obra de Francisco Cândido Xavier, O Parnaso de Além-Túmulo, de 1932, quando ele faz o Pai Nosso. E esse Pai Nosso, eu quero que seja um tônico para a nossa saúde. E ele nos fala da seguinte forma: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal e dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja, e que o nosso ideal centro espírita, e que a nossa ideal proposta de saúde seja o altar da caridade, onde se cumpra em verdade o vosso infinito amor. Hoje, agora e sempre, Senhor. Que a paz de Jesus nos envolva, nos mantenha alegres, saudáveis e confiantes na vida. Um grande beijo. Tchau, tchau.